Olá, amores! Hoje você aprenderá alguns tipos de gráfico. Você já está acostumado a vê-los por aí, mas agora dentro do estudo da estatística, você vai entender como é que se faz a leitura de cada um deles, como eles se chamam, como eles são construídos. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like e vamos lá para essa aula juntos. Vamos então entender como se faz a interpretação de gráficos. É comum vermos gráficos em diversos meios de comunicação, como jornais, revistas e internet. Em geral, esses gráficos estão ligados aos mais variados assuntos do nosso cotidiano, e sua importância está ligada à facilidade e rapidez com que podemos interpretar as informações. Por isso, o recurso gráfico possibilita aos meios de comunicação a elaboração de inúmeras ilustrações, tornando a leitura mais agradável. Podemos destacar os seguintes elementos de um gráfico. Título, em geral na forma de frase curta e chamativa para despertar o interesse do leitor. Subtítulo ou texto explicativo, essencial para a compreensão do gráfico. Nele encontramos o assunto de que trata o gráfico, onde e quando foi feita a pesquisa e muitas vezes as unidades escolhidas para uma ou para duas variáveis envolvidas. Fonte, identificação do órgão ou instituição que fez a pesquisa de dados. A fonte valida a pesquisa e permite que o leitor possa confiar nas informações descritas pelo gráfico. Um gráfico sem fonte não é confiável. Eixos, vertical e horizontal, onde são apresentadas as variáveis do gráfico. Esses eixos podem ser visíveis ou não. Exemplo 1. Título, uso de drogas por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Subtítulo ou texto explicativo, a distribuição por região do país em porcentagem. A fonte aqui do gráfico é DMF e DPJ. CNJ, de onde o Globo extraiu aqui esse gráfico. E aqui eu tenho os eixos. Aqui são as regiões do país e o próprio Brasil. E aqui estão as quantidades em porcentagem aqui. De 0, ele está indo até 90%. Então é o que está constando nesse gráfico. Exemplo 2. O título. Evolução da população residente no país. Aqui tem a fonte, Censo 2010 IBGE. E aqui tem o eixo, tá? Os anos aqui, evolução, então estão aqui os anos. E aqui estão os números, né? A população. Então pode ver que nesse já não está aparecendo os dois eixos, só está aparecendo um. O outro eixo aqui já não aparece. E como subtítulo, só está em milhões de pessoas. Quem publicou esse gráfico também foi o Globo. Tipos de gráficos. Há diversos tipos de gráficos e cada tipo de gráfico tem uma função diferente. Basicamente, os gráficos são dos seguintes tipos: barras, linhas, setores ou pictogramas, que são os que usam desenhos. Observe alguns exemplos de gráficos. Exemplo 3. Gráfico de barras horizontais. Tem dois tipos de gráficos de barra. Nós temos os verticais e os horizontais. E esse aqui é o tipo horizontal. Normalmente se usa as barras horizontais quando você quer escrever títulos maiores aqui. Aqui é o número de alunos por série escolar no ano 2000. Então aqui está desde a primeira série até a terceira série do ensino médio. A fonte é a revista Aprender, de março a abril de 2003. Gráfico de barras verticais. Observa que aqui já são números menores. As barrinhas aqui ficam em pé, também conhecido como um gráfico de colunas. Esse aqui, o título é Saiba Mais sobre o Brasil Alfabetizado. E aqui tem os anos. O seu subtítulo são as metas de alfabetização. O jornal Folha de São Paulo, de 14 de 5 de 2003, é a nossa fonte. Então, tem os anos, tem quantos alunos, né, foram alfabetizados, e aqui tem uma legendinha para ajudar você a fazer a leitura do gráfico. Nos gráficos de barras ou colunas, os dados são apresentados usando retângulos horizontais ou verticais. Eles são bem fáceis de você construir até mesmo manualmente. Os gráficos de barras múltiplas são usados para representar mais de um fenômeno do mesmo gráfico. Isso ocorre quando fazemos comparações. Um exemplo disso é o gráfico do exemplo 1, onde comparamos a porcentagem de usuários e não usuários de drogas das 5 regiões do país com o resultado geral da nação. Então eu coloquei ele novamente aqui, ó, são barras múltiplas que está comparando. Aqui tem uma legenda mostrando que o azul são os usuários de drogas, o vermelho são os não usuários e o verdinho são os que não responderam. Os gráficos de linha são usados para representar variações contínuas do fenômeno
no decorrer do tempo. Esse tipo de gráfico facilita a visualização das variações do que está sendo analisado. Exemplo 4. A evolução da população residente no país, em milhões de pessoas. A fonte aqui é o censo do IBGE, esse gráfico também nós já vimos ali atrás. Então aqui você tem somente o desenho de uma linha, você não tem barras, vocês não tem colunas, vocês vão ter só o desenho de uma linha e vão ter os números ao longo dessa linha aí, que vai estar mostrando os dados que o gráfico quer expor para você. Os gráficos de setores são utilizados em geral para comparar partes de um conjunto de dados com o todo. Para isso, costuma-se utilizar a porcentagem correspondente a cada uma das partes. Este gráfico consiste em um círculo dividido em tantas partes quantas forem as divisões dos dados, e cada setor obtido é proporcional à parte por ele representada. O gráfico em setores, em geral, não é para muitos dados, costuma ser no máximo 8 dados. E ele também é bem conhecido como gráfico em pizza. Aqui é o exemplo 5, população residente por situação do domicílio e cor ou raça. Aqui está em números, né? Está em milhões, porém costuma vir muito em porcentagem aqui dentro. O círculo todo tem que dar 100% do que você está apresentando. A nossa fonte aqui, resultados preliminares do universo do Censo Demográfico 2010 IBGE, e aí você vê, ó. A maior parte aqui é de uma população que se declara branca. Você tem uma porcentagem pequenininha ali sem declaração. Você tem um grupo dos indígenas. Você tem a população que se declara parda, que se declara amarela e a que se declara preta. Então, ali você não consegue nem diferenciar. Não está dando para ver direito quem está sem declaração e indígena ali no meio. Está nesse pedacinho ali, mas é algo bem pequeno, principalmente sem declaração. Parece que é só uma linha, então está um pouco complicado de interpretar. O gráfico pictórico ou pictograma são gráficos que usam em suas apresentações imagens relacionadas ao contexto tratado. Essas imagens tornam o pictograma mais atrativo, por isso ele é muito utilizado em jornais e revistas. É provavelmente o tipo que vocês mais costumam ver, esse e em setores. Exemplo 6 aqui é um pictograma. Mais vagas, mais alunos. E aí o subtítulo, nos últimos 12 anos, os lugares disponíveis no ensino superior público, sobretudo no Politécnico, cresceram quase 50%. E aí você tem número de vagas aqui, o número de alunos, a variação entre 95, 96 e 2007, 2008. Nossa fonte é a do próprio governo. Observa que eles colocaram aqui umas pessoas com mochilas para representar os alunos. Tá? Então tem número de vagas no público, no privado, nas universidades e no Politécnico. E aqui o número de alunos, público, privado, no universitário e no Politécnico. Agora vamos resolver juntos o exercício a seguir. É apresentado o trecho de uma reportagem da revista Rio, de 15 de maio de 2013. Mesmo durante o carnaval, a estatística se manteve baixa. Há 10 anos a folia não registrava índices como os desta temporada. Existe uma mudança de comportamento significativa, provocada principalmente pelo medo das multas elevadas, afirma o Major Marco Andrade, coordenador da Operação Lei Seca. O endurecimento corrobora o desejo da sociedade de diminuir a quantidade absurda de vidas que são perdidas no trânsito. Observe o gráfico que mostra a redução da letalidade nos acidentes de trânsito na capital desde dezembro, quando entrou em vigor a nova legislação. Aqui nós temos o gráfico. Vamos ter ali umas perguntinhas, observa bem. Tem isso aqui, não tem nada escrito aqui em cima, né? O que está escrito aqui embaixo? Que tipo de gráfico é esse? E vamos lá. Com base nas informações anteriores, pense nas respostas. Sobre o que fala a reportagem? Qual é o tipo de gráfico? Qual é o período analisado nessa pesquisa? Você pode afirmar que no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013 houve uma queda nos números de acidentes de trânsito na capital? Em caso afirmativo, de quanto foi a redução? Segundo os dados apresentados no gráfico, durante o período avaliado, qual foi o mês de maior índice de acidentes letais? Volta o vídeo aí um pouquinho lá no gráfico e avalia cada um desses itens.
Então, pensou nas respostas? Vamos discuti-los. A reportagem fala sobre a redução dos índices de acidentes letais na capital desde quando entrou em vigor a nova legislação da Lei Seca, isto é, desde dezembro de 2012. Uma coisa que dificultou a gente verificar isso é que não tem um título no gráfico. Essa informação estava escrito antes, mas não tem o título aí no gráfico. Este é um gráfico em linha. Essa eu acho que você acertou. A pesquisa foi realizada no período de janeiro de 2012 a fevereiro de 2013. Estava escrito ali na parte de baixo do gráfico, no eixo horizontal do gráfico. Podemos afirmar que no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013 houve uma queda nos números de acidentes de trânsito na capital e que a diferença é de 34. Pois 67 menos 33 é igual a 34. Então, também foi observado isso aí, ali naquele gráfico em linha. Olha quanta informação. Segundo os dados apresentados no gráfico, durante o período avaliado, o mês em que ocorreram mais acidentes fatais foi agosto, 75 acidentes. E agora temos que verificar se você aprendeu. Resolva as atividades que estão na descrição do vídeo e, em caso de dúvidas, retorne aos exemplos. Aqui nós finalizamos o nosso vídeo. Até a próxima!